Boa noite, povo de Deus. Mais uma noite de adoração ao nosso Salvador. E como é que foi o domingo de vocês? Beleza? 100%? Deus é maravilhoso demais. Mais uma semana se inicia, com ela vários processos de batalha, de vitórias, para que a gente possa estar no próximo final de semana relatando todas as maravilhas que a gente sempre vive ao lado desse Deus maravilhoso. E nesse momento em que a gente começa esses momentos de louvor, de adoração, a gente aqui da frente, essa equipe maravilhosa, que se propôs a louvar o nosso Deus essa noite, conta com vocês e com o coração de cada um, para que a gente eleve a mais linda, doce, verdadeira forma de adoração ao nosso Criador, amém? Cantemos juntos o quão Ele é o nosso amigo, o nosso maior, nosso grande amigo, com essa canção. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, sirva Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo e vendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Oh, este grande amigo deseja aqui viver e com Ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a esse mundo voltará. Momento muito alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Uma vez me perguntaram assim, cara, como é que você consegue ficar tão tranquilo diante desse problema que a gente está vivendo? E eu pude ver na prática a diferença de uma pessoa que tem a vida completamente ligada a Deus para aquela que ainda está a esse passo de ser dado. Porque eu falei, eu confio no meu Deus e eu sei que Ele fará por mim e quer fazer por você também. Por isso cantemos juntos, confie. Você se sente incapaz, se a tormenta ronda ao seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração saindo, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor.
tristeza acabou e desilusões são normais. Amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te erguerá. Confie, povo de Deus, confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Confie, vamos lá. confie no Senhor. Povo de Deus, pode cantar mais alto. Pois Os montes, Aleluia, Senhor. Ele moverá. Juntos, mais forte. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Amém, amém. Louvado seja Deus. Não tem como dizer o tanto que a gente fica emocionado. E se a gente, com o coração pecador que temos, ficamos assim, como o nosso Deus lá em cima não fica. Queridos, por favor, fique de pé, para que a gente possa cantar ainda mais forte no teu altar. E faça dessa música a tua oração. Ele está te ouvindo. Em nome de Jesus. Encontrei Tua palavra, ó Senhor, e hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. majestoso. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Meu coração, Meu coração coloca em tuas mãos e tudo que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar.
mais forte, cante ao Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Meu coração coloca em Tuas mãos e tudo que sou. Vestes de louvor, eu venho, ó Senhor, oferecer no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz no Teu altar, da sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar, mas ouço Tua voz me chamar. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, obrigada, Senhor, pelo momento que estamos aqui neste. Ó Pai, obrigada pelo dia maravilhoso que nos deste. Obrigada porque nos encontramos com vida e podemos livremente vir à Tua casa te adorar. Ó Pai querido, fique conosco, aceite o nosso louvor, mesmo imperfeito como é. Aceite o nosso coração, mesmo impuro como está. Mas que o Senhor, ó Pai, com o Teu manto, com o Teu sangue, pode limpar todo o mal que existe em nós. Aceite, ó Pai, o nosso culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer a oferta que Deus abençoou durante o seu mês. Você lutou, ganhou o seu salário ou a sua aposentadoria. E caso você não tenha tido a oportunidade de fazê-lo ontem, então hoje nós temos essa oportunidade agora, neste momento. Enquanto cantaremos o próximo hino, será projetado, você traga a sua oferta, o seu dízimo, a sua adoração aqui, para que Deus seja louvado através da sua fidelidade. Por tudo que
Neste momento nós teremos uma mensagem musical, vai ser feita pela irmã Mari. Irmã Mari, que você seja usada por Deus e que através do seu louvor nós possamos sentir a presença dele. Boa noite. Vamos louvar o Senhor. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. Já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente eu vi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, mas eu me avistou a luz do penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Deus seja louvado. Bom, eu gostaria de, então, chamar aqui o pregador dessa noite, é o Paulo, que eu vou apresentar para vocês. Além de um grande amigo, Paulo, assim que eu cheguei aqui no estado, a gente chegou a dividir juntos. Na época era solteiro, já namorava, né, mas não era casado, e por conta disso, alguns solteiros ali, homens que trabalham na associação, às vezes nos colégios, dividem alguns apartamentos juntos, né, para baratear algumas coisas, e a gente chegou a morar um tempo junto, né, um tempinho aí que a gente se conheceu, né, e hoje Paulo continua trabalhando na associação, né, e trabalha na parte responsável pela contabilidade na associação, certo? Então, esse daqui é o nosso convidado, e
Muito obrigado por ter aceitado o convite, que Deus possa te abençoar bastante, tá? Amém. Agradeço também a Uriel pelo convite. É um prazer estar aqui na Igreja de Barreiros mais uma vez. E fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. E fico feliz de ver que existem muitos irmãos aqui hoje. Da última vez que eu vim aqui, tinham só uns 5 irmãos, da última vez que eu preguei no domingo. Então, fico muito feliz que os irmãos estão presentes na casa de Deus e que Ele possa falar conosco nessa noite. Bom, eu queria... Tem alguns irmãos aqui que gostam de história, que conhecem bem de história. Eu acho que o Uriel conhece bem de história. Meu irmão também gosta bastante de história. Eu queria ler algumas descrições de pessoas aqui e queria ver se vocês conseguem saber quem são essas pessoas. A primeira diz assim, a descrição, né? São pessoas muito famosas. Foi uma religiosa católica de etnia albanesa, naturalizada indiana, fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade, cujo carisma é o serviço aos mais pobres dos pobres, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Em 2015, a congregação fundada por ela contava com mais de 5.000 membros em 139 países. Por seu serviço aos pobres, tornou-se conhecida, ainda em vida, pelo nome de Santa das Sarjetas. Alguém sabe? Exatamente. Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher. Bom, acho que os próximos vocês vão acertar também. O próximo é assim. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até o seu assassinato em 1968. É amplamente conhecido pela aplicação do princípio da desobediência civil e da não violência à luta pelos direitos políticos. Inspirado por suas crenças cristãs e pelo ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Esse aqui vocês sabem quem é? Martin Luther King Jr. Muito bem. O último agora. Acertaram 2 de 3 já. Vamos ver se... Eu acho que vocês vão acertar o último também. Foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal, que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres. E dessa forma encontrou um caminho até o despertar, ou iluminação, após o que se tornou mestre ou professor espiritual. Sabe quem é esse? Hã? Não. Gandhi. Até anotei o nome dele aqui que eu não sabia, inclusive é Siddhartha Gautama. Foi isso que tu falou? Isso. A lição dos jovens da semana está falando, né? Muito bem. Acertaram todos eles. E eu queria agora estudar com vocês sobre também um homem que tem uma biografia na Bíblia e que muito famoso também. Vou convidar vocês a abrirem as Bíblias em Jó, no capítulo 1. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 também. E podem deixar aberto aí em Jó que a gente vai ler bastante sobre ele hoje. Todos encontraram? Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, acabamos de abrir a Tua palavra, que o Senhor venha falar direto conosco através dela, Pai. Que não sejam palavras humanas, mas que seja a Tua própria palavra falando aos nossos corações e nos ensinando lições, Pai. É o que pedimos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal.
Bom, eu acho que essa foi a descrição mais bonita dessas que eu li hoje, até agora. E o livro de Jó começa com a descrição de quem era Jó, mas de quem era Jó na parte mais importante, que era a parte espiritual. E me faz pensar esse versículo 1 de Jó. Quem foi que escreveu isso? Moisés. Moisés escreveu, mas quem inspirou ele? Então podemos dizer que essa é uma descrição de Deus de Jó, certo? E aí eu fico pensando, se Deus fosse descrever o Paulo, ou fosse descrever cada um de nós aqui, como será que estaria essa descrição nossa? Será que seria como a de Jó? Uma pessoa temente a Deus, que se desvia do mal? Quão triste seria se a descrição que Deus fosse fazer de nós, ou faz de nós, né? Porque nós temos os nossos registros no livro, né? Como será que está essa descrição nossa lá? Será que é uma descrição parecida com a de Jó? Ou será que é uma descrição talvez ao contrário do dele, né? Poxa, Deus escreveu assim, há um homem lá em Barreiros que se chama Paulo. E em vez de fugir do mal, ele corre atrás dele. Ou há um homem em Barreiros chamado Paulo, mas a índole dele é duvidosa. E dessa história eu tiro essa primeira lição. Nós podemos aparentar para o mundo qualquer coisa, e às vezes não é difícil. Ontem eu estava até assistindo um vídeo ali, à toa na internet, e um rapaz explicando assim, olha, você consegue fingir que você é... Ele falou, estava todo descabelado assim, ele falou assim, olha, do jeito que eu tô aqui, não consigo nada, mas eu vou me arrumar aqui, vocês vão ver que eu vou parecer uma pessoa rica, bem-sucedida e bonita. E eu falei, não é possível. E de fato, em alguns segundos ali, talvez ele demorou uma hora, quem sabe, e ele parecia uma outra pessoa. Então, fisicamente, a gente consegue se disfarçar hoje em dia. E também a gente consegue disfarçar quem nós somos para as pessoas. Mas para Deus, não. E a primeira lição que eu anotei aqui é essa. Como será que Deus nos descreve? Porque Ele, de fato, sabe o nosso interior. Ele sabe exatamente tudo sobre nós. A gente não consegue esconder dele. Como será que está a nossa descrição no livro? Espero que nosso nome esteja lá no livro da vida e estejam escritas coisas boas. É lógico que a gente sempre vai pecar até Jesus voltar, nós estamos nessa natureza pecaminosa. Mas que em cada pecado nosso, possa também estar escrito ali, olha, o Paulo pediu perdão e se arrependeu verdadeiramente. E eu perdoei, porque o meu sangue pagou o preço desse pecado. Mas vamos lá. Vamos continuar a leitura então, versículo 2. E nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Bem, agora, nesses próximos versículos, há uma descrição física, material do que Jó tinha. E um ponto aqui me chama a atenção, né? Ele era o mais rico do Oriente. Se fosse hoje em dia, seria, sei lá, Jó no Oriente e... Me fugiu o nome do homem mais rico... Não, o dos nossos dias, o dono lá da Tesla, é Elon Musk. Então seria Elon Musk aqui no Ocidente e Jó lá no Oriente, como os mais ricos. E nessa descrição, eu perdoo vocês se não tiverem uma descrição parecida com a de Jó, eu também não tenho, e não seria o intuito, né? Eu acho que o homem mais rico, eu estou bem distante de ser como ele. Mas também um relato interessante. Mas vamos seguindo então, versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido do turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó,
Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E eu acho muito interessante esse versículo, porque mostra um pouquinho do caráter paternal de Jó. Os filhos dele saíam lá para suas festas, e eu tendo a acreditar que eles eram pessoas de boa índole como Jó, e eu vou explicar daqui a pouco porque eu acho isso. E Jó, depois dessas festas, ele ia lá e pedia para Deus, fazia um holocausto e falava: Senhor, por acaso meus filhos cometeram um pecado, eu peço perdão por esses pecados dele. Talvez eles não vão pedir, ou talvez eles não vão lembrar, mas eu pediria que o Senhor perdoasse ele nesses pecados. E aí, por isso, eu acho que os filhos de Jó tinham uma índole muito parecida com a dele. Por quê? Lembrando que é um pensamento meu, né? Não é algo que está na Bíblia, mas me permito imaginar. Se os irmãos concordarem, tudo bem. Primeiro, porque esse versículo mostra o quanto ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos. Então me faz imaginar que quando eles eram pequenos, ele fez todo o esforço de ensinar ali a Bíblia para eles. Na verdade, Jó foi o primeiro livro escrito, ele não ensinou a Bíblia, mas ele ensinou sobre a criação, ensinou sobre tudo o que havia acontecido até então, ensinou sobre um Deus amoroso que os criou, ensinou sobre a origem do pecado. E eu tenho, quase certeza de que ele deu uma criação exemplar para essas crianças. E o segundo motivo, que eu também me permito imaginar que eles tinham uma boa índole, porque, como vamos ver ali mais para frente na história, Deus permitiu que Satanás faça a vida deles. E o maior propósito de Deus é na nossa salvação. Essa vida aqui, é lógico que Ele não quer que nós passemos por tribulações ou que nós tenhamos uma vida triste, mas o maior propósito dele é garantir a nossa vida eterna. Então eu me permito imaginar também que Ele permitiu que esses filhos de Jó fossem tirados porque eles estavam salvos. Mas vamos continuar então a leitura. Versículo 6. Um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então, um livro de Jó bem conhecido, e uma reunião no céu, onde estavam os representantes da terra, onde talvez deveria estar Adão. Aparece Satanás e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Satanás, com a sua fala, mostra que ele tinha possessão da terra, que ele tinha um domínio sobre a terra. Mas Deus, para, de certa forma, rebatê-lo, porque talvez uma fala arrogante, dizendo: não, toda a terra é minha. E Deus diz assim, né? Então, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não o cercastes de Sebe, e a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás já tinha vindo ali e dito assim: olha, eu sou o dono daquele planeta, né? E Deus fala para ele: não, peraí, não é o dono daquele planeta, tem muitas pessoas fiéis a mim ali. E ele cita uma: já viste o meu servo Jó? E novamente descreve o caráter de Jó. Só que Satanás, né, como ele não tem amor, porque o amor vem de Deus e ele se distanciou e fez guerra contra Deus, então talvez na cabeça dele ninguém pudesse amar a Deus verdadeiramente. E ele fala: não, Satanás te serve sim, Jó te serve sim, mas porque o Senhor abençoa ele demais. Vamos tirar tudo, vamos tirar essas bênçãos dele e vamos ver se ele vai continuar amando o Senhor. E eu faço uma reflexão ainda nessa parte, nesses versos, porque vocês repararam que não é Satanás que vem falar de Jó?
Podia acontecer, né? Satanás está ali e falar: Senhor, tem um servo lá que eu acho que ele é fiel a ti só porque o Senhor abençoou ele muito. Vamos tirar uma prova, ver se ele é fiel mesmo? Mas não, a história de Jó, entre aspas, começa com essa fala de Deus, né? Visse o meu servo Jó. E Deus, com a sua onisciência, ele sabia o desenrolar. Ele sabia do que o Jó ia passar, com a permissão que ele ia dar para Satanás. Mas ele também sabia o final do desfecho dessa história. Ele sabia que Jó seria fiel. E aí vem a segunda lição que eu queria extrair dessa história. E ela está linkada muito com o que é dito em 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler esse versículo? 1 Coríntios 10, 13. Todos encontraram? Na minha versão diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus não permite nenhuma provação que a gente possa suportar. Ele sabia que Jó iria passar por aquilo, e ele sabia que Jó ia passar aquilo com fidelidade. Talvez fosse eu, ia ser uma história totalmente diferente. Provavelmente nem estaria na Bíblia. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Mas Ele também conhece o meu coração e conhece o teu coração. E talvez você esteja pensando assim, né? Estou passando por uma situação muito difícil e ano passado foi um ano muito difícil para mim. Os que me conhecem aqui sabem que não foi um ano nada fácil. Mas aí na história de Jó, eu percebo que eu aguentava aquela provação. De fato, e aguentei. Estou aqui hoje, 2026, um novo ano. E talvez eu esteja falando com algum de vocês aqui que esteja passando por uma situação muito difícil. E talvez você pense assim: eu não consigo. Mas não querendo ser duro com você, eu digo: você consegue. Deus disse que você consegue. Mas Ele não falou assim: você vai conseguir sozinho. Ele falou assim: eu vou estar junto de você. E se às vezes você se sente que a provação é muito grande, eu diria para você pensar assim: poxa, fique feliz, porque se a provação está muito grande é porque Deus acha que você... Deus sabe que você aguenta passar por muita coisa, que você é muito forte junto dele. Mas junto dele, não sozinho. Vamos lá. Continuando no versículo 13... lemos assim então: e sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de um do seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os salbeus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram,
e só eu escapei para trazer-te a nova. Vocês repararam quão rápido Satanás destruiu a vida de Jó? Vocês já pararam para tentar visualizar essa cena? Pela descrição bíblica, acho que não durou mais do que 40 minutos. Porque a Bíblia diz, estando esse ainda falando, chegou o outro. Estando esse ainda falando, chegou o outro. Estando esse ainda falando, chegou o outro. Eu imagino que talvez em 3, 4 horas, né, até os servos chegarem, Satanás conseguiu destruir aquele que na descrição ali dos primeiros versos dizia que era o homem mais rico do Oriente. Isso me faz pensar o quão rápido Satanás destruiria a minha vida se Deus permitisse. Se o do homem mais rico do Oriente foi ali talvez 4 horas, a minha eu acho que em menos de 1 minuto talvez. Isso me faz tirar a terceira lição dessa história. Se a sua vida e a minha vida, e eu creio que, desculpe a minha ousadia, mas imagino que nós sejamos mais humildes do que Jó, financeiramente, talvez também em número de filhos e tudo mais. E eu acho que ninguém aqui que está aqui hoje está numa situação igual a de Jó, certo? Isso me faz pensar que Deus a todo momento está nos protegendo. Nós passamos sim por dificuldades. E estamos num mundo sujeito a isso. Mas Deus está constantemente nos cercando com suas bênçãos. Porque ao ver o relato de Jó, eu vejo que se Deus retirasse sua mão, Satanás já tinha destruído toda a humanidade. Em questão de minutos. É o sonho, a intenção dele, né? Porque ele sabe que assim ele vai ferir a Deus. E para fechar o livro de Jó, né? E eu não consigo imaginar um final mais bonito. Acho que se fosse uma série de Hollywood, esse seria um ótimo final para o primeiro episódio. Porque, apesar de todas essas coisas que aconteceram ali, você fica curioso para saber o que vai acontecer e termina com um final assim misterioso, mas ao mesmo tempo satisfatório. Vamos ler ali a partir do versículo 20 agora. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse para mim é um dos versos assim que demonstram uma das maiores fés na Bíblia. Porque depois de tudo isso que a gente lê e às vezes a gente fica impactado, mas Jó viveu isso. Isso foi real na vida dele. E depois de tudo isso ele dá honra a Deus e entrega a sua vida nas mãos de Deus, assim como já era antes. E a quarta lição que eu tiro da história, na verdade, do primeiro capítulo de Jó, é que devemos confiar em Deus verdadeiramente. Falar que a gente confia em Deus é fácil. Quando as coisas estão bem, então é muitíssimo fácil. Mas quando as coisas começam a apertar, quando as dificuldades vêm, quando as provações chegam até nós, muitas vezes a gente começa a questionar a Deus. E, na verdade, questionar não seria a palavra, porque questionar Deus nos permite e nos incentiva às vezes a questioná-lo. Mas nós, em vez de questionarmos, nós já damos o veredito, nós tomamos Deus como injusto. Nós dissemos muitas vezes que nós não somos capazes daquilo, de suportar aquilo ali, que isso não deveria estar acontecendo com a gente, que deveria estar acontecendo com outra pessoa. Mas o que Deus nos pede é uma confiança plena. Quando as coisas estiverem bem, devemos confiar em Deus
Mas quando as coisas estiverem ruins, quando estiver passando por uma forte provação, nós também devemos confiar que Deus está no controle mesmo em meio àquela situação. E a história de Jó pode parecer uma coisa muito distante, né? Mas não tão distante de nós. Nós temos a história de uma outra figura muito conhecida na nossa igreja, que é Ellen White. Se você já leu um pouquinho sobre a biografia de Ellen White, você vai ver que ela passou por muitas tribulações na sua vida. E a gente pode pensar, poxa, uma profetisa do Senhor deveria ter uma vida incrível, né? Que ela deveria ter um caráter muito íntegro. E como a gente consegue ver nos seus escritos. Mas nem por isso ela foi poupada de todo o sofrimento na sua vida. Então, desde jovem, ela sofreu aquele acidente que ocasionou muito transtorno durante toda a sua vida, que nós conhecemos, uma pedrada de uma colega de escola. Depois ela perde 2 filhos jovens, um com alguns meses e um com 16 anos. E se tem algum pai aqui que já perdeu um filho, sabe que é uma dor tremenda. Depois ela perde o marido, alguém que trabalhou também incansavelmente para a obra do Senhor. E aí eu tento me imaginar, né, como Ellen White, uma vida de dedicação, de fato uma vida de dedicação a Deus. E em algumas circunstâncias ela relata, né, das orações, do pedido que ela fez para Deus para que não levassem as pessoas que ela amava, principalmente seus filhos. Mas a resposta de Deus foi não. Mas nós conhecemos a história de Ellen White e nós sabemos que ela morreu em Cristo, ela morreu com a sua fé talvez mais forte do que nunca. E uma das suas últimas palavras conhecidas assim, né? Ela diz: "Eu sei em quem tenho crido." Eu anotei aqui 4 motivos dos quais eu imagino que as coisas ruins acontecem a nós. O primeiro deles é porque temos o livre-arbítrio. E por ter o livre-arbítrio, que é uma bênção de Deus e que é uma coisa incrível que Ele nos concede, assim como Adão e Eva, nós temos a oportunidade de tomar decisões erradas, que muitas vezes acarretam consequências ruins. O segundo motivo por qual as coisas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer com a gente, é porque além de eu ter o meu livre-arbítrio, você tem o seu livre-arbítrio. Então, talvez eu tenha tomado uma sábia decisão, mas talvez você esteja tomando uma sábia decisão, mas ao sair na rua você está sujeito a alguém que tem um livre-arbítrio também e que deseja te fazer o mal. E por consequência do livre-arbítrio dessa outra pessoa, alguma coisa ruim pode acontecer a você. O terceiro motivo é que estamos em um grande conflito. E como nós lemos na história de Jó, talvez uma história onde a gente consegue enxergar isso mais claramente, Satanás quer nos destruir. Ele tem prazer na nossa destruição e no nosso sofrimento. E ele também tem o livre-arbítrio dele. Por mais que sujeito a Deus, mas ele ainda tem pontos para agir e para provar para o universo, como tem provado, de que o pecado não compensa. E o último motivo que eu anotei aqui, que está junto com os outros 3 motivos, é que Deus permite que muitas vezes as coisas aconteçam conosco. Permite, não causa, para nos salvar e às vezes para salvar a vida dos outros.
Se eu fizer uma retrospectiva na minha vida, eu consigo ver várias situações tristes e ruins na minha vida que de alguma forma me aproximaram de Deus. E eu sou grato a Ele por ter passado por algumas dessas situações, por todas elas, na verdade. Porque hoje eu tenho uma oração a Deus e eu falo, Senhor, minha vida está, de certa forma, tranquila e eu estou muito feliz por isso. Mas se para minha salvação eu tenho que ter dificuldades, eu prefiro que as dificuldades venham. Provavelmente eu vou murmurar quando elas acontecerem, mas eu quero estar lá no céu. Mas talvez, assim como Jó, não era ele que precisava receber uma lição. Tudo que podia de ruim acontecer, aconteceu. E a gente vê no final da história que não era ele que precisava aprender uma lição. É o Paulo que precisava. É o Uriel que precisava. É cada um de nós. Os estudiosos, arqueólogos dizem que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Será que foi à toa que ele foi o primeiro livro a ser escrito? Será que Deus não queria ensinar uma lição para a humanidade, uma lição de fé, já no primeiro livro? Jó morreu sem entender por que aquilo aconteceu com ele. A gente vê ali no decorrer do livro que ele questiona Deus e fala, Senhor, mas por que isso está acontecendo? E aí Deus, depois de ele tanto questionar, Deus é duro com ele e fala, olha, Jó, não vê os animais, não vê isso, não vê aquilo. Alguma dessas coisas você tem domínio? Sou eu que cuido do mundo, sou eu que cuido de cada detalhe. E Jó morre sem saber por que ele passou por tudo aquilo. É lógico, um dia ele vai entender tudo isso. E eu acredito que ele vai se alegrar, porque ele vai ter todos os seus filhos de volta. E ele vai ver quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas foram fortalecidas em dificuldades através da história dele. Mas nem por isso tornou a vida dele fácil, tornou a aprovação dele fácil. E talvez a situação que você esteja passando não seja para te ensinar uma lição, o que é mais doloroso, mas seja para ensinar uma lição para alguém, seja para levar alguém à salvação. E como a gente citou ali no início, o maior propósito de Deus é a nossa salvação. Será que nós estamos permitindo Deus nos usar plenamente? Muitas vezes a gente ora para Deus, Senhor, me use. Mas talvez o nosso consciente está assim, Senhor, me usa, e pensando assim, mas me usa para coisas boas, né? Me usa, me abençoa, me usa em situações confortáveis para mim. Mas será que estamos dispostos ao Senhor nos usar verdadeiramente em situações boas, mas também em situações difíceis, onde nossa vida vai ser um testemunho para as outras pessoas? Eu não sei se você está passando por uma situação difícil, mas olha, se você não está, muito provavelmente em algum momento você vai passar por uma situação difícil. Nossa vida é assim. E o meu apelo para você é que você, de fato, entregue a sua vida a Deus verdadeiramente e deixe Ele usar para os propósitos dEle. Porque os propósitos dEle são para a sua salvação e para a salvação daqueles que estão ao seu redor. A irmã vai cantar uma música agora. Que a gente possa refletir também na letra dessa música.
dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas. Seu poder maravilhoso, nome não há outro igual. Não há. Para sempre, eternamente, é o meu Senhor. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. Não há outro igual, doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas. O poder maravilhoso, nome não há outro igual. Não há, não há. Autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o princípio e o fim. É o verbo vivo da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou. E vive para sempre, eternamente, é o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Quero fazer um apelo a você, mas eu não quero que você se levante, talvez por influência de alguém. Eu quero que você fique sentado. E eu vou propor uma oração diferente, uma oração cantada. E se for o teu desejo que Deus possa te usar, que você faça essa oração verdadeiramente no seu coração.
Pedir que coloque o hino ali. Usa-me. Que é uma linda oração. E que você faça essa oração com Deus, se for o seu desejo. Então eu te convido a fechar os olhos e fazer essa oração. Eu entrego em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Minha vida é tudo que tenho. Me entrego. Eu entrego em tuas mãos o meu choro. Eu entrego em tuas mãos meu riso. Eu entrego em tuas mãos minha casa. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos. A tua glória. Chorar, te honrar. Te honrar. Que tenho e entrego em tuas mãos por inteiro. Pois minha vida é tudo que tenho e entrego em tuas mãos por inteiro. Pai querido, como oramos agora, nos entregamos por inteiro nas tuas mãos. Só o que temos de fato é o nosso livre-arbítrio, Pai. E esse entregamos a Ti também. Que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos ajudando a tomar as sábias decisões e a entendermos que quando as coisas
não estiverem fáceis, o Senhor está ali e o Senhor está no controle. E que um dia entenderemos tudo isso, Pai. Venha abençoar a cada irmão que está aqui hoje, suas famílias. Nos dê um bom retorno para nossos lares, é o que pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém.